Olá, povo da EJA, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta direta. Se a maioria das pessoas que estudam na EJA são negras, por que quase nunca isso aparece quando a gente fala sobre currículo, formação de professores ou política educacional? Hoje eu vou explicar porque eu, enquanto pesquisadora, afirmo algo que ainda incomoda muita gente. A EJA é negra. E não, isso não é uma frase ideológica. Isso é um dado da realidade brasileira. Segundo dados educacionais recentes, 59,23% das pessoas matriculadas na EJA se declaram negras. E tem outro dado importante: 52,45% são mulheres, ou seja, a EJA tem rosto, tem história, tem cor e tem gênero. Mas tem uma pergunta ainda mais importante por aqui. Se sabemos disso, por que a escola ainda ensina como se esse público não existisse? E é exatamente isso que vamos discutir hoje. Nesse vídeo você vai entender 3 coisas muito importantes. Primeiro, por que dizemos que a EJA é negra e o que os dados revelam sobre desigualdade educacional no Brasil? Segundo, por que ignorar esse fato gera um currículo desconectado da realidade dos estudantes? E terceiro, e talvez o mais importante para quem é professor ou gestor, o que muda na prática quando uma rede de ensino reconhece isso? Vamos começar pelo básico. Quando alguém diz que a EJA é negra, essa frase não significa que a modalidade pertence a um grupo racial específico. O que ela significa é outra coisa. Significa que a desigualdade racial brasileira aparece com força dentro da escola. Pensa comigo. Se a educação básica funcionasse de forma equitativa para todas as pessoas, o que deveria acontecer? As pessoas deveriam concluir a escolarização na idade prevista, mas isso não acontece. Milhões de brasileiros tiveram o direito à educação negados, interrompidos em algum momento da vida. E quando analisamos quem são essas pessoas, percebemos um padrão. O grupo majoritário da EJA é composto por pessoas negras e também por mulheres trabalhadoras. Isso não acontece por acaso. Isso é resultado de um processo histórico. Aqui aparece um problema sério no debate educacional. Muita gente fala da EJA apenas como uma modalidade de recuperação escolar, mas essa visão é limitada. Já não é apenas uma segunda chance, ela também é um retrato das desigualdades sociais brasileiras. E quando falamos de desigualdade no Brasil, precisamos falar de raça. Porque durante séculos a população negra brasileira teve acesso restrito à escolarização formal. Mesmo depois da universalização do ensino básico, as desigualdades continuaram. E isso produz um fenômeno que poucos currículos discutem: o racismo educacional estrutural. Não estamos falando apenas de preconceito individual, estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de um sistema que historicamente excluiu determinados grupos da educação formal. E o resultado aparece exatamente onde? Na EJA. Quando 59,23% dos estudantes da EJA se declaram negros, isso não é coincidência, isso é evidência social. E aqui entra um outro problema. Mesmo sabendo disso, muitas redes de ensino continuam tratando a EJA com um currículo totalmente genérico. Currículo que ignoram a trajetória de vida dos estudantes, a cultura afro-brasileira, as experiências de trabalho, as desigualdades raciais. Ou seja, a escola recebe um público majoritariamente negro, mas continua ensinando como se esse dado não tivesse nenhuma importância. Então, vamos para a pergunta mais importante. Se a EJA é majoritariamente negra, o que isso muda na prática para professores e gestores? Eu vou apresentar 3 mudanças fundamentais. Básico, mas raramente feito. 1. Conhecer o perfil real da sua turma, dos seus alunos. Quem são essas pessoas? Qual a trajetória escolar dela? Quantos começaram a trabalhar ainda criança?
Quando o professor ignora isso, o conteúdo perde totalmente sentido. Os estudantes da EJA não chegaram à escola como folhas em branco. Eles chegam com história, trabalho, cultura e memória. Então, um currículo que ignora isso cria uma sensação muito comum na EJA. Quando o currículo incorpora a história afro-brasileira, cultura popular, experiências de trabalho, tudo muda. Os estudantes começam a se reconhecer no processo educativo. Outro ponto essencial: muitas escolas aplicam a Lei 10.639 apenas na educação infantil ou no ensino fundamental regular, mas esquecem da EJA. E isso é um erro pedagógico. Basta pensar, se a maioria dos estudantes da EJA são negros, por que a história e a cultura afro-brasileira aparecem tão pouco nesses currículos? Quando a lei é aplicada de forma consistente, acontece algo poderoso. Os estudantes percebem que sua história também é conhecimento. Eu já vi isso acontecer em várias escolas. Em uma turma de EJA, um professor decidiu trabalhar a história do Brasil a partir das trajetórias das famílias dos estudantes. E durante as conversas apareceram histórias de migração, trabalho doméstico, lavoura, construção civil. De repente, os estudantes perceberam algo. Eles não estavam apenas aprendendo história, eles estavam dentro da história. E isso muda completamente a relação com o aprendizado. Então vamos voltar à pergunta inicial. Por que dizemos que a EJA é negra? Porque os dados mostram isso. Porque a história do Brasil produziu desigualdades educacionais profundas. E porque ignorar essa realidade significa continuar reproduzindo essas desigualdades. Mas reconhecer isso também abre uma oportunidade enorme, a oportunidade de construir um currículo mais justo, mais conectado e mais significativo para quem está na sala de aula. E talvez essa seja a pergunta que todo professor e gestor precisa fazer. Se sabemos quem são os estudantes da EJA, por que ainda ensinamos como se não soubéssemos? Se você trabalha com EJA, formação de professores ou gestão pública educacional, se inscreva aqui no canal. Aqui eu discuto exatamente esses desafios da educação de jovens e adultos e da educação antirracista. E no próximo vídeo eu vou mostrar 3 erros muito comuns que as redes de ensino cometem quando implementam políticas para a EJA. E esses erros custam caro. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos e sorrisos. Até lá!